Fala, nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta. Hoje, dia 12 de janeiro de 2026, o Flamengo empatou ontem com a Portuguesa, primeiro jogo do campeonato, conseguiu empate no finalzinho do jogo, mas hoje é um dia muito importante para o Flamengo. Hoje teve representação do elenco lá no Ninho do Urubu, teve coletiva do departamento médico, tanto da parte de fisiologia, falaram inclusive da condição de alguns jogadores, da condição do Pedro, da condição do Danilo. O Pedro, graças a Deus, se recuperou daquela lesão, voltou bem, vai conseguir fazer uma boa pré-temporada. O Danilo ainda está se recuperando ainda de alguns problemas que teve no ano passado. Mas a informação mais importante do dia de hoje é a negociação com o Lucas Paquetá. O Flamengo está a um ponto, a uma etapa final do West Ham aceitar a proposta do Flamengo e o Paquetá ser jogador do Flamengo. O jogador quer vir para o Flamengo e isso está repercutindo muito na imprensa. Hoje à noite vai ter uma reunião final e agora à tarde o PVC, Paulo Vinícius Coelho e o Rodrigo Matos, no canal UOL, discutiram e falaram sobre esse assunto. Eu vou abrir o vídeo aqui com vocês para que a gente possa analisar esse vídeo juntos e para que a gente possa tirar as nossas conclusões. Segundo o PVC, o Flamengo quer ser campeão mundial e vai buscar esse jogador. Importante é a vontade do jogador de vir para o Flamengo. Isso pode facilitar muito a condição desse atleta vir para o Flamengo. Vamos acompanhar então aí. Tá entrando agora. Aí, ó. Essa discussão. Se o Paquetá for contratado pelo Flamengo, será a melhor contratação do ano? A contratação mais efetiva, que vai dar mais certo no ano? Olha, temos um mercado movimentado, hein? Ou apenas a contratação mais cara, apenas muito dinheiro gasto? Vão votando por aí, deixem o like aqui no De Primeira, compartilhem também o nosso programa com todo mundo que vocês conhecem e façam o programa com a gente. Eu estou de olho aqui nas mensagens de vocês no chat. Então, bora começar com a informação, então. Bruno Braz chega com a gente para contar essa história do interesse do Flamengo pelo Lucas Paquetá. Braz? Opa. Amanhã do Flamengo começou mais quente do que o calor que faz no Rio de Janeiro nessa segunda-feira. O Flamengo chegou a um acordo com o Lucas Paquetá, seu antigo garoto do Ninho, que está defendendo o West Ham, e agora o Flamengo resta chegar a um acordo com o clube inglês, algo que não vai ser fácil. O Lucas Paquetá tem contrato até 2027 com o West Ham, mas o que conta a favor do rubro-negro é o desejo manifestado do Lucas Paquetá em jogar no Flamengo novamente. Inclusive ele ficou fora da última rodada no campeonato inglês, então o Flamengo conta com esse desejo do Lucas Paquetá em voltar para sua casa e também todo o acerto que já foi feito com o staff do jogador para o Flamengo conseguir concretizar essa contratação aí, que seria a contratação de maior impacto do Flamengo até aqui na temporada. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas os torcedores rubro-negros acordaram animados nessa segunda-feira com essa notícia. Animado, tá aí o Braz, então, trazendo informação pra gente de que há um acerto entre Flamengo e jogador. Daí tem a negociação com o West Ham, clube da Inglaterra, que o Paquetá defende. Rodrigo, você também tem informação pra gente. Isso aí, Luísa. Então, o que aconteceu? O José Boto, que é o diretor do Flamengo, está conversando com o staff do Paquetá já tem 35 dias. Foi a informação que eu tive. E aí já chegaram a esse acerto, como disse o Braz, né? A questão é que até agora a sinalização do West Ham era uma sinalização não vendemos o jogador. Que inclusive... E aí o que acontece hoje de diferente? É vazado uma matéria do The Guardian, né, que é um veículo dos maiores jornais ingleses, totalmente confiável, dizendo que o Paquetá pediu para não jogar um jogo contra o Queen's Park Rangers pela FA Cup, porque tem o interesse de se juntar ao Flamengo. De fato, ele tem esse interesse, já tem esse acerto. O que precisa é ter um acerto entre o West Ham e o Flamengo. Tem uma reunião hoje entre o Flamengo e o West Ham, a informação que eu tive logo depois que estourou isso tudo, e até hoje o que o West Ham tinha dito para o Flamengo é não queremos vender. E é inclusive o que está dito na matéria do Guardian, que ele não quer vender até o fim da temporada, porque o Paquetá é um titular e o time está lutando contra o rebaixamento. Só que a atitude do Paquetá de querer tanto vir para o Flamengo e essa questão dele ter pedido, inclusive, para não jogar, acaba jogando o jogador no mercado, né? Então você tem o Tottenham, que já ofereceu 50 milhões de libras pelo Paquetá, o que já mostra que é um valor, um jogador bem caro, só que o Paquetá falou que não quer ir para o Tottenham. Então essa negociação
apesar do Flamengo ter essa concorrência do Tottenham, é mais difícil de ser concluída, porque se não tem a vontade do jogador, dificilmente ele vai para lá. E aí, como o Flamengo ainda não tem um preço, o entendimento do Flamengo é que quando está... o que vai ser pedido pelo West Ham? Algo na casa de 40 milhões de euros, né? Mais baixo. Por que vai pedir menos do que o Tottenham? Porque é difícil achar outro clube que pague 50 milhões de libras, mas que o West Ham quer que tenha mais interessados, porque o objetivo do West Ham, se ele for forçado a vender o Paquetá, que não é o interesse dele, é maximizar o máximo o dinheiro que ele vai ganhar, para tentar buscar um substituto, enfim, para ter um maior lucro. Foi um jogador que ele investiu bastante quando saiu ali do Lyon, e o interesse, o Flamengo vai jogar com a vontade do Paquetá, que é de voltar. Então tem um xadrez aí entre a vontade do Paquetá e a vontade do West Ham de maximizar o dinheiro, se ele não puder manter, porque o cenário ideal dele era que o Paquetá continuasse pelo menos até o fim da temporada. Então vai ter uma queda de braço, tem uma reunião marcada hoje. Eu até já vi que alguns veículos ingleses já estavam falando em alguma proposta do Flamengo, mas a informação de hoje, até 13h, que foi a última atualização que eu tive, é que o Flamengo não tinha feito ainda nenhuma proposta, mas que ia ter uma reunião hoje ainda, né? Então, como tem uma reunião hoje ainda, pode ser que a gente já tenha, de fato, algumas informações próximas aí de uma negociação do valor. Então, o que é? Já teve uma proposta de 50 milhões de libras por ele para o Tottenham, que ele provavelmente não vai, porque ele não quer ir. Tem uma sinalização, aparentemente, de 40 milhões de euros, seria mais ou menos o patamar do Paquetá para outros clubes. E aí um xadrez de disputa entre a vontade do jogador e a vontade do Flamengo de ter o Paquetá, de um lado, e a vontade do West Ham de ganhar uma maior parte do dinheiro ou mantê-lo pelo menos até o fim da temporada. Uma das duas coisas. É daí que a negociação vai se dar a partir dessas premissas. Ô, Rodrigo, pela sua percepção, o Flamengo pode atingir essa prateleira de 40 milhões de euros? Chegou na casa dos 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, a negociação acabou não dando certo, ele renovou, inclusive, o contrato com o Cruzeiro. Será que o Flamengo pode aumentar a aposta a esse ponto? Eu acho muito difícil de que a primeira proposta do Flamengo seja 40 milhões de euros, né? Se entende ali que a sinalização do mercado é essa, você vai jogar mais para baixo, o outro clube vai pedir mais para cima, e ele ainda tendo a vontade do jogador, ele tem uma grande, digamos assim, um leverage, né? Uma alavancagem dentro dessa negociação. Mas se pode chegar, eu ainda não tenho a sinalização se quer chegar. Se o Flamengo pode pagar 40 milhões de euros, vai ter que fazer um esforço, mas pode pagar. A gente viu no final do ano que foi sinalizado de todas as finanças, inclusive do BAP, dizendo que achava que deveria ter sido mais agressivo na janela do meio do ano passado, que entendia que o clube poderia se endividar mais diante do cenário que tem hoje financeiro, o cenário de você ter sobra de caixa, e aí você teria que forçar a barra de 10 milhões a mais para um jogador que é um jogador de seleção brasileira, possivelmente, se não é o titular imediato, é uma das opções para ser titular ali, né? Então seria não é a posição que o Flamengo está procurando, né? Mas é um jogador que um patamar, outro nível em relação ao que está posto no futebol brasileiro até, né? Eu acho que é o que seria a contratação de maior impacto. Eu vi a sua enquete, né, Luiz? Com certeza. Eu acho que a gente só avalia a contratação no final da temporada, né? Avaliar durante a janela, você depois não sabe o que aquele jogador vai ser durante o ano, né? Mas vai ser o que a gente pode dizer que, se essa operação se concretizar, que eu acho que tem muitas dificuldades para ela, porque é o valor alto envolvido, o West Ham, o investimento que ele fez, o fato do West Ham querer o jogador até o fim da temporada para poder se livrar do rebaixamento, mas aí do outro lado tem a vontade do Paquetá. Então, se superar todas as dificuldades, eu acho que vai ser a negociação de maior impacto do futebol brasileiro nessa janela. Mas se vai ser a melhor, a gente só vai saber no fim do ano, dependendo de como renderem os jogadores, né? Lembrando que o West Ham pagou 61 milhões de euros pelo Paquetá em 2022, né? Então foi muito dinheiro envolvido. 51 milhões de libras na época. Porque tem uma diferença sutil, né? Não é tão sutil assim. Eu estava brigando para fazer essa conta. Eu sofro mais de fazer conta de libra para euro do que de real para euro. 50 milhões de libras são 57 milhões de euros, que supostamente o Tottenham pode oferecer.
Mas não quer dizer que o West Ham vai vender, porque é o que o Rodrigo falou. O Paquetá pode dizer, mas pro Tottenham eu não vou. O West Ham tem uma A informação do Flamengo é que ele já disse, não vou para o Tottenham. Então, né? Agora, se vai se confirmar, sempre o jogador pode mudar de opinião, né? Sei lá, que a negociação ainda está em curso. Né? E o clube pode dizer, não, o Flamengo eu não vou vender porque a proposta do Flamengo é insuficiente em relação à proposta do Tottenham. Então, assim, se você não quer, você tem que ficar aqui e cumprir seu contrato. Exatamente. Tem uma série de variáveis. É claro que existe uma possibilidade, quer dizer assim, né? Eu aprendi isso no caso do Ronaldo. Vou falar uma coisa que não é um ditado machista, é um ditado do futebol. Água morra abaixo, fogo morra acima. O jogador de futebol, quando quer ir embora, ele vai embora. Ele vai embora. Se ele quiser ir embora, ele vai embora. O Ronaldo, quando saiu da Internacional, ele foi o que me deu o limite disso. Ele vai. Só que nem sempre é assim, porque tem variáveis. Né? O clube vai dizer, você tem contato comigo e eu preciso de você. Hoje, como o West Ham, o Paquetá ficou fora do jogo contra o Queen's Park Rangers pela Copa da Inglaterra, mas ele jogou contra o Nottingham Forest, que era um jogo de aproximação. Tinha 4 pontos a menos do que o Nottingham Forest ganhou do West Ham e jogou para 7 pontos a distância do West Ham para sair do rebaixamento. Falta um turno inteiro, você pode escapar do rebaixamento. Mas a situação do West Ham contra o rebaixamento é desesperadora. Então você tem uma possibilidade de o West Ham dizer, pô, vou cair mesmo, abro mão do Paquetá e vou jogar para ser rebaixado e no ano que vem eu tenho uma despesa a menos. É uma hipótese. A maior venda da história do West Ham é o Declan Rice, quando foi para o Arsenal por 106 milhões de euros. Então, o West Ham já fez vendas maiores do que esta, mas fez em situações diferentes desta. Então, aí a gente tem que esperar a reunião e entender o que vai acontecer. O que está claro é o que o Rodrigo já disse também. O Paquetá quer vir para o Flamengo quer que o Paquetá venha. O West Ham vai se comportar em relação a esta informação, a estas duas informações, e a informação de que ele tem a proposta do Tottenham, que o Paquetá não quer aceitar. E o Tottenham, pensando Tottenham e Flamengo, e claro, nos objetivos esportivos tem o financeiro, mas os objetivos esportivos do jogador em ano de Copa do Mundo. O Flamengo é o melhor destino para o Paquetá nesse momento. O Tottenham vive um momento conturbado, inclusive com o clima nos bastidores ali, né? Tá questões ali que não estão... O ambiente não está muito legal. O próprio capitão do time, o Christian Romero, fazendo críticas à direção. Hoje é o 14º colocado da Premier League, mas é um time relevante no campeonato inglês. O Flamengo é o melhor destino para o Paquetá nesse momento? Eu acho que pode ser, porque se você vai estar feliz, o melhor destino é que você vai estar bem. Então, se ele vai voltar para o Rio de Janeiro, ele gosta do Rio de Janeiro, ele gosta do Flamengo, ele vai ter um bom ambiente, você vai pensar... Vou dar uma pausa aqui rapidinho. O PVC falando, você vai estar feliz? Só me lembro daquele vídeo da Leila. Vocês estão felizes? Está todo mundo feliz? Deixa eu voltar aqui, porque não é o foco do vídeo. O Flamengo quer ter 22 titulares, mas o Paquetá, em tese, é o que disputa a posição com a Arrascaeta, mas ele pode jogar junto com a Arrascaeta. Como o Carrascal disputa a posição com a Arrascaeta e joga junto com a Arrascaeta. O Paquetá é um coringa, ele pode jogar de segundo volante, dependendo do jogo, ele pode jogar pela direita, vindo por dentro para abrir o corredor pelo lateral, ele pode jogar pelo lado esquerdo, ele pode jogar na função da Arrascaeta, ele foi até falso centroavante no Flamengo. Então, o Paquetá é uma extraordinária contratação. Claro, como disse o Rodrigo, você só vai esperar para saber o que vai acontecer no final do ano. Mas a contratação é gigantesca. A gente está abismado com a quantidade de dinheiro que se está gastando. Não é o Flamengo. O Flamengo tem recursos para fazer isso. É o Flamengo, é o Cruzeiro, é o Palmeiras do ano passado com o Vitor Roque. A gente está vendo como os valores subiram. E isso assusta muita gente. Mas o Flamengo tem lastro para fazer esse tipo de contratação. Não é esse o problema. É uma extraordinária contratação do ponto de vista técnico e é uma contratação do tipo que coloca o Flamengo numa posição de... Até ouvi gente de quem trabalha perto do Paquetá. O Flamengo quer ser campeão do mundo. O Flamengo quer ser campeão brasileiro, o Flamengo quer ser campeão da Libertadores, o Flamengo quer ser campeão do mundo. Se você projetar a capacidade econômica que o Flamengo tem para contratar um jogador de Premier League por ano, entre aspas, né? Porque o Danilo é um jogador de Premier League. O Alexandre é um jogador de Champions League.
Agora o Danilo né? E você vai montando um elenco europeu. E no ano passado, ele não ganhou o Mundial por causa do Safonov, o goleiro do Paris Saint-Germain, ou por causa dos pênaltis perdidos. Então bateu na trave de ganhar o Mundial. E pode ganhar o Mundial no final desse ano, no final do ano que vem, passa a ser uma questão de tempo pela capacidade de investimento que o Flamengo possui. E quando você olha e você ouve o que o BAP fala desde 2019, o que o BAP projeta é ter um Flamengo hegemônico nesse sentido e ser um clube mundial. Só que são duas realidades diferentes. O Flamengo pode ganhar o Mundial de Clubes e vai ter uma relevância extraordinária no nosso mercado, indiscutivelmente, vai crescer muito mais ainda. Por outro lado, o Flamengo vai crescer mais ainda se o Campeonato Brasileiro conseguir crescer, né? Mas são duas... Isso dá um debate muito mais longo. É longo. Diga, Rodrigo. Não, ia pontuar duas coisas, né? Uma sobre a analogia que o PVC falou, o dirigente do Flamengo, que não está lidando com essa negociação, mas é o Marcos Mota, ele tem uma frase que é: quem controla o jogador, controla a operação, né? Porque a vontade de onde o jogador quer trabalhar tem uma... Eu concordo com o PVC, não é só isso, não é, mas é um fator muito relevante dentro desse xadrez, digamos assim. E aí eu acho que a vontade dele tá clara, que quer ir para o Flamengo, não só porque ninguém não quer ir para o Tottenham, que é um time grande inglês, porque também olha o clima que está para ele na Inglaterra desde a questão das investigações, das apostas. Vamos lembrar, ele passou 2 anos num processo, acabou absolvido por falta de provas, dentro de um processo longo que se deu. Ele teve um desgaste dentro da Inglaterra, de imagem, inclusive, né? Então, eu acho que esse fator conta também na vontade dele de sair. E sobre a capacidade financeira do Flamengo, né? Vamos lembrar que o BAP falou que provavelmente gastaria em torno de 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão no futebol inteiro, né? E aí não é só contratação mais folha salarial. Mas eu ouvi ali dentro do clube, poderia ser meio a meio, 500 milhões. 500 milhões foi mais ou menos o que o clube gastou ano passado, né? Foi menos, na verdade, mas aí você põe impostos, foi 300 e poucos, 350, né? Mas, assim, se gastar 500 milhões em contratações esse ano, que não seria nenhum absurdo, esse valor de 40 milhões de euros seria 250 milhões. Se você investir num jogador de seleção metade do que você tem para investir na temporada, não é nenhum absurdo, né? Ainda mais se você considerar que o resto do seu elenco está montado, né? Para que posições o Flamengo precisava? Desesperadamente nessa janela eram zagueiro e goleiro. Contratou o Vitão e agora fechou com o Andrew para ser que saiu do Gil Vicente para ser o reserva do Rossi, né? O centroavante é uma necessidade, mas não é uma necessidade desesperada. Então, tem espaço para essa contratação do Paquetá. Se ela vai fechar, se vai ter um acordo com o West Ham, a gente vai ver. Mas tem espaço dentro, tem lógica dentro do movimento financeiro do Flamengo se tiver esse investimento nessa casa aí. Tem uma outra coisa que eu acho importante entender do Paquetá, e é um ponto de vista meu, tá, Luiz? O Paquetá, diferentemente de outros jogadores, como o Gerson diz que vem porque ele acredita que jogando no Cruzeiro ele vai ter espaço para disputar e chegar na Copa do Mundo. O Paquetá, para ter na madeira aqui, se não acontecer nada, o Paquetá vai para a Copa do Mundo. Ele pode ser rebaixado pelo Ele West Ham. É praticamente um titular, né? Não é um titular, mas é ali, ó, ele é o 12º jogador. Exato, o 12º jogador. Depende da formação que ele quer no meio de campo ali, Paquetá é titular, dependendo do adversário também. Ele não vem para o Flamengo para ir para a Copa do Mundo. Ele vem para o Flamengo para ser feliz. Ele vem para o Flamengo para jogar onde ele quer jogar. É esse cenário. Jogar num nível competitivo, no nível de disputar títulos, no nível de disputar vitórias, de ser desafiado por jogar mais e melhor porque o adversário vai impor para ele na Libertadores e no Brasileirão, e jogar num nível de jogar a Copa do Mundo depois. É claro que jogar a Premier League desafia, mas desafia de outro ponto de vista, porque o West Ham não está se desafiando. Ele não consegue sair do 18º lugar. Então, é outro tipo de desafio. O Paquetá não precisa vir para o Flamengo para ir para a Copa do Mundo. Ele vem para o Flamengo, se ele vier, porque ele quer jogar no Flamengo. E essa questão das apostas esportivas, né, que acabaram aí marcando... Galera, vou fechar o vídeo aqui, que agora eles vão entrar num tema. Eles entraram num tema aqui que eu acho que não tem nada a ver aqui para a composição desse vídeo, mas a verdade é que a imprensa está tensa com esse momento atual do Flamengo. O PVC ali está tenso,
está dizendo que o Flamengo quer ser campeão mundial. Então, assim, existe uma apreensão muito grande nesse momento para que o Flamengo consiga fechar essa contratação. E se fechar, meu amigo, vai parar aeroporto, vai parar terminal rodoviário, vai parar o Brasil inteiro. É a contratação de impacto dessa janela. Deus queira que tudo dê certo nessa reunião de logo mais, que o West Ham aceite a proposta do Flamengo, mesmo que seja parcelado, paga aí os 30 milhões de euros e dá, sei lá, mais 15 parcelado. Meu amigo, é um investimento que vale, na minha opinião. O Paquetá tem 28 anos, está no auge da carreira. Na minha opinião, se ele vier para o Flamengo jogar muito bem, se ele for campeão da Libertadores, for campeão brasileiro e for campeão mundial pelo Flamengo, ele ainda tem muito mercado na Europa, o Flamengo ainda poderia ter um retorno de um investimento numa venda futura, mas eu acho que hoje é muito melhor você pegar um jogador desse e conservar no elenco. Né? Você vê aí o exemplo do Arrascaeta. O Arrascaeta veio para o Flamengo e praticamente finalizou a carreira dele no Flamengo. O Bruno Henrique é a mesma coisa. Então vale muito você pegar um jogador no auge, como o Flamengo está pegando, é um investimento que vale. Porque olha quantos títulos o Bruno Henrique deu para o Flamengo, olha quantos títulos o Arrascaeta deu para o Flamengo, olha quantos títulos o Paquetá pode dar para o Flamengo. E o meio de campo, eu só imagino, Paquetá, Pulgar, Jorginho, entendeu? Arrascaeta, imagina esse meio de campo, cara. Imagina esse meio de campo do Flamengo. E convenhamos, o Paquetá, ele é um segundo volante, na minha opinião, na minha leitura, ele é um volante que ele está acima do Gerson, exemplo, tá? Ele é um volante que bate no gol, ele é um volante que tem um toque refinado, ele é um segundo volante que ele é praticamente um meia, né? Então, assim, espero que tudo dê certo, que o Flamengo consiga trazer o Paquetá. E uma outra boa notícia do dia de hoje é que o Gil Vicente aceitou a proposta do Flamengo de liberação imediata do goleiro Wendel. Então amanhã o goleiro já está chegando no Rio de Janeiro. O Flamengo resolveu um zagueiro, trouxe o Ditão, resolveu um goleiro, trouxe o Wendel e está a um passo de resolver o Paquetá. E vai ficar faltando aí só um atacante, de repente, na janela do meio do ano, para fechar esse elenco 2026. Acho que a diretoria está de parabéns até aqui. Espero que o Flamengo tenha um ano maravilhoso e que possa ganhar tudo, como foi no ano passado. E que dessa vez a gente consiga ganhar um Mundial, que só ficou faltando aí a cerejinha do bolo. Valeu, nação. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Comenta aqui para mim. Vamos gerar uma interação bonita aqui. O canal é novo, mas eu queria começar a gerar essa interação com você. Comenta para mim o que você está achando dessa história aí. O que a imprensa achou, o que você está achando. Comenta aqui para mim, viu? Segue o nosso canal, ativa as notificações e curte esse vídeo para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas aí. PVC tá doido. Flamengo vai ser campeão do mundo. Valeu, nação. Tamo junto. Forte abraço.